E eu disse: não vos apacentarei, mas o que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído, e as que restarem, comam cada uma a carne da outra. O Senhor, nessa palavra, ele se encontra entristecido, irado com o povo, porque o povo esqueceram que a terra aonde estava pisando e o lugar onde estava era do Senhor, e qual as doutrinas feita pelo Senhor, a qual o caminho é Ele a quem direciona, e Jesus mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Assim como Ele fala, não turbeis os vossos corações, tem de bom ânimo. Assim, Jesus ele está falando que, Deus ele está falando aqui através de Zacarias, que Ele está irado com o povo, e Ele não vai mais ligar que um morra, que o outro morra, Ele não vai mais ligar que um destrua o outro. Assim como Ele disse em Eclesiastes, capítulo 8, no versículo ao qual mandei ler, no versículo 11, se não me engano, porque a maldade do povo estava se cobrindo, e a justiça não estava mais ocultando em suas obras. A justiça de Deus estava se afastando da obra do homem, e só via no coração do homem a maldade, só via no coração do homem a angústia, só via no coração do homem o que ele queria praticar segundo as suas próprios querer. Quando vamos para 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, vemos que o rei da Síria, ele pega o povo de Samaria em cativeiro, e lá põe outras pessoas que não entendem, não sabem o que é aquele lugar, não sabem de onde vem, qual é o Deus daquela terra. E quando ele faz isso, os povos que ele põe naquela terra, Deus envia leões para destruir aquele povo, porque o povo não conhece qual é o Deus, que é o Deus daquela terra, qual é o dono daquela terra. A sabedoria do rei da Síria, então ele manda um dos homens, um dos líderes daquela tribo, ir em busca do sacerdote, a qual direcionava o povo no caminho de Deus. Sabemos que hoje tem sacerdote, hoje tem profeta, tem pregador, tem todos que Deus usa a falar na igreja. A palavra de Deus ela é clara em cada culto, em cada momento, e quando se reunimos a falar do Senhor, Ele nos corrige a viver de forma certa. Então o rei da Síria manda um daqueles homens, um dos líderes, a buscar um sacerdote para começar a corrigir aquele povo, a pôr eles na doutrina de Deus. Mas aquele povo, assim como os povos de hoje, continua rebelde. Aquele povo continua, cada uma das suas tribos, tinha 3 tribos, agora eu não lembro o nome delas, mas cada uma edifica para si própria um Deus. Cada uma daquelas, ela se importa a fazer o que é de agrado aos olhos dela. Assim como a justiça é afastada em Eclesiastes, capítulo 11, assim como ela capítulo 8, como ela é afastada das obras do homem, assim Deus também se rebelia. Aqui no versículo 6 ele diz assim: certamente não terei mais piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, aleluia, e eu não os livrarei da sua mão. Eu sou indignado e revelando que ele vai entregar os homens segundo as suas próprias obras, os seus próprios desejos, a sua própria maneira de agir. Essa própria os consumirá. Ele está indignado. E no versículo 9, ele nos fala que ele vai entregar os homens à matança. Uns matar o outro, que morra, ele não vai se importar. Porque quando vemos lá em 2 Reis, mesmo ele enviando sacerdote, assim como é no dia de hoje, pessoas para ensinar, para doutrinar, essas mesmas pessoas, muitas das vezes, no dia de hoje, não vivem o que está falando, não quer viver o que está pregando, não quer fazer segundo a ordem do Senhor. E ali é enviado um sacerdote para doutrinar, mas o povo não quer dar ouvido. O povo não quer seguir segundo o costume do Senhor, porque o costume do Senhor, ele é uma verdade. Em 1 João, vamos ver que Jesus, quando Deus, ele fala bem assim: no princípio era o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós. Mas ele também fala logo a seguir que ele veio ao mundo e todos o rejeitaram. Jesus é a luz, revelado também pelo João no capítulo 1, mas um dos versículos eu não consigo lembrar. Ele é a luz. Aleluia! Em Gênesis que Jesus fala bem assim, Deus fala bem assim: haja luz e haja noite. E Deus viu que a luz era boa. E ele faz separação entre o dia e a noite, porque ele compreende que a noite, as trevas não se combinam com a luz. Aleluia! Ele compreende. É exatamente quando Deus está revelando Jesus Cristo. Preste atenção que no capítulo 1 de João fala bem assim: no princípio era o verbo. Quando vamos para Jeremias, quando vamos para Gênesis, Deus fala bem assim: haja luz. Esse é ele revelando a Jesus. O verbo é a palavra, é a voz de Deus que está revelando Jesus. Eu não sei se os irmãos pegou o que eu estou falando.
Mas é exatamente a voz de Deus. Vemos o Espírito Santo que está bailando, quando o mundo está sem forma, ele baila sobre as águas, fala sobre Deus, mas Jesus não conseguimos achar. Jesus é exatamente a voz de Deus. A voz do Senhor é Jesus. Podemos compreender que o culto está indo só em uma só atuação. A voz de Deus é Jesus, e Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Se ouvirmos a voz do Senhor, não vamos se perder do caminho de Deus. Aleluia, se ouvirmos a voz de Deus, Jesus. Não vamos se perder do caminho. Jesus, ele diz que ele é o caminho porque ele é o verbo do princípio. Quando Deus diz haja luz, está revelando Jesus. Assim como ele cria todas as coisas, João também fala bem assim: e sem ele nada do que se fez se faria. Porque a voz de Deus em primeiro Gênesis é revelando Jesus, a voz de Deus. E se damos ouvido ao que o Senhor nos fala, se damos ouvido ao que o Senhor ele tem a nos entregar, vamos compreender que o querer de Deus é acima do nosso. Se damos ouvido ao que o Senhor nos fala, ao que o Senhor nos ensina a cada dia, vamos compreender que o caminho certo é Jesus Cristo. Aleluia. E que aonde a luz não há treva e aonde há treva não há luz. Por isso Deus viu que a luz era boa e fez separação. Ele decidiu dia, noite, tarde. Mas ali ele fala: eu vi que o dia era bom, era luz. Então fiz separação entre a luz, entre o dia e a noite. Porque o que é treva não se combina com a luz. Vamos dar prosseguimento ao versículo 10. E tomei a minha vara graça e a quebrei. E para desfazer a minha aliança, que tinha estabelecido com todos estes povos. Essa aqui, o versículo 10, Zacarias, ele falando sobre um futuro, quando Jesus Cristo voltar. Sabemos que não vai haver mais graça, e vai ser a preço de sangue. Eu separei, o Senhor me deu um versículo aqui em Apocalipse, vou ler para os irmãos, capítulo 13, todo mundo já ouviu falar sobre a besta que vai existir. E quando Deus fala que quebrou a vara da graça, é porque agora vai ser a preço de sangue. Vou dar a leitura aqui em capítulo 13 de Apocalipse, versículo 14 e 15, que diz assim: engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a essa imagem da besta, que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. E é isso que Deus está revelando aqui no versículo 10. Ele fala que a vara da graça está quebrada. Sabemos que a nossa oportunidade é hoje. Jesus disse que ele é a porta, e aquele que não for por ele é ladrão e salteador. Quem for por a janela, quem for por alguns outros lugares, é ladrão e salteador. Ele é a porta, ele nos leva até Jesus, ele nos leva até Deus. Ele é o mediador entre nós. E sabemos que quando essa vara ser quebrada, essa vara descrita por Zacarias, essa vara da graça, agora vamos ter que perder a nossa vida, morrer. Se hoje que temos só de vencer os nossos desejos, se hoje que temos só de ouvir a voz de Deus, temos só de reconhecer o verbo, que é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e não estamos conseguindo, será que vamos ser capazes de perder a nossa vida? Porque falar para nós é fácil. Falar é fácil, que alguém chegue e dê um tiro e morra. Falar é fácil. Mas eu quero ver na hora. Quando houver entre o povo de Deus, quando houver o povo que ficar, mesmo sendo adorando a Deus, mas a ser a preço de sangue, quando houver ali as pessoas oprimindo, batendo, arrancando braço, perna, eu não sei a pior forma que pode imaginar. Essa é a forma que Deus vai deixar para os que ficarem, para os que decidir seguir os seus próprios corações, aos que apartaram a justiça de Deus das suas obras. Isso é o que Deus está revelando em versículo 10. Ele fala que a vara da graça dele será quebrada. E agora o que pode ser feito por amor, pode ser feito por só uma vontade sua, pode ser feito só por você decidir a seguir a Jesus como seu Salvador. Agora não será mais assim. Vamos dar prosseguimento ao versículo 11. E foi desfeito naquele dia, e assim conheceram os pobres do rebanho, que me respeitavam, que isto era a palavra do Senhor. Aqui ele está falando a respeito do arrebatamento. E foi desfeito naquele dia, a vara se quebrou, a graça, a qual nos dá a oportunidade hoje de aceitar Jesus, de aceitar Ele como nosso Salvador, ou aos que estão já em Jesus Cristo, mudar a vida e viver de verdade, viver a palavra como Deus, Ele quer que vivemos em ouvir a palavra de Deus e começar a praticar. Aqui ele fala, e foi desfeito naquele dia será quebrada a vara da graça,
e assim conhecer os pobres do rebanho, e assim vão conhecer os verdadeiros adoradores. E assim conhecerão os pobres do rebanho. Vão conhecer os verdadeiros adoradores naquele dia. Naquele dia vão ver o que se passa dentro do coração. Sabemos que o Evangelho de Cristo não é a aparência, mas é o que há por dentro. É o pensamento limpo. É o coração puro, de verdade, sem mácula e rancor. É o coração limpo, dedicado a Deus. E assim conhecerão os pobres do rebanho, que me respeitavam, que isto era palavra do Senhor. Isto é a palavra do Senhor. Jesus Cristo é a palavra do Senhor. Jesus Cristo, Ele é amor, Ele é paz, Ele é justiça. E como foi lido em Eclesiastes, por o homem seguiu o seu próprio coração, a justiça se apartou das suas obras, e a maldade tomou conta do coração do homem. Jeremias, ele fala: ai de ti, Jerusalém, ainda até quando não te purificarás? O Senhor irado com o povo dele. O Senhor irado porque o povo decidiu seguir aos seus próprios entendimentos, seguiu fazer o que era agradável aos seus olhos, preferiu fazer o que achava que era certo. Mas quando vamos para o Senhor, quando pedimos sabedoria ao Espírito Santo, quando começamos a orar e falar com Deus, Ele clareia a nossa mente. Quando começamos a ler a palavra, que é Jesus Cristo, a palavra, quando começamos a ler, conseguimos entender que a nossa justiça não é nada com a justiça de Deus e que o nosso querer não é nada o querer de Deus. Vamos prosseguir para o versículo 12. O versículo 11 falava que naquele grande dia vai reconhecer os pobres, os verdadeiros adoradores. Agora o versículo 12. Porque eu lhes disse: se parecer bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixá-o. E passaram o meu salário, 30 moedas de prata. Sabemos que Jesus, ele foi traído por Judas. E esse foi o valor a qual Judas deu. Em João, 1 João, ele fala bem assim: eu fui ao mundo, e o mundo não me recebeu, o mundo me rejeitou. E fui até os meus, e os meus não me aceitaram. Em versículos 5, 7, por aí é que ele fala isso. E aqui ele está falando que o valor que o mundo deu a ele foi 30 moedas de prata. 30 moedas de prata que deram ao nosso Senhor. Mas hoje não podemos apontar Judas, porque hoje decidimos rejeitar o Senhor pelos nossos próprios desejos. Não podemos apontar Judas, porque ele também foi assim como nós, quando decidimos dar ouvido aos nossos próprios desejos, ao desejo da nossa carne. E assim foi Judas, ele decidiu dar ao prazer a sua carne em expor Jesus e se apegar com o homem. Assim é nós também. Se a gente decidimos alegrar a nossa carne, vamos querer crescer diante do homem e diminuir diante de Deus. E aqui a palavra fala que ele foi vendido por 30 moedas. Esse foi o valor que ele pediu, ou deixai-o, e passaram o meu salário, 30 moedas de prata. Vamos para o 13 para completar o 12. E o Senhor, pois disse-me: arroja isto ao oleiro, esse pelo preço em que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Quando essa moeda de prata foi entregada aos fariseus, que eram homens que estavam planejando a vingança, planejando com a inveja no coração, com a ira no coração, porque a palavra do Senhor ela é algo que penetra entre o nosso coração, e ela faz divisão entre o pecado e a verdade de Deus e a justiça. E esses homens não aceitavam ser vistos como homens errados, porque ele era homem que vivia sobre a lei, mas a lei descrita por homem, mesmo que foi dado por Deus. Mas quando Deus ele dá uma ordem, ele quer que faça segundo o que é certo. Mas aqueles fariseus, eles só queriam viver a lei, mas praticando algo em oculto, vivendo com o coração cheio de rapina, vivendo com o coração sujo. E quando o Senhor ele começa a revelar essas coisas diante dos fariseus, eles não gostam. Veja que quando aquela mulher ela vai ser apredejada, que eles levam querendo ofender Jesus, eles levam aquela mulher e falam: essa mulher foi pega em auto de adultério, ela pode ser apedrejada. Jesus vai lá e fala: qual de vocês não tem um pecado, atire a primeira pedra. Todos eles viviam a lei, era fariseu. Fariseu é um homem inteligente, conhece da lei de Deus. Fariseu não é um homem, um falho que não conhece de nada da lei de Deus. Ele conhece tudo, mas ele conhece não, ele sabe todas as coisas decorado na mente, mas não pratica, porque conhecereis a verdade vos libertará.
Esse é o fariseu. E quando Jesus começa a revelar o que há no coração deles, que eles não conseguem compreender a Jesus, assim como é dito pela palavra, fui ao mundo, eles não me compreenderam. Quando eles começam a ver que eles não vão conseguir vencer a Jesus, a inveja sobe sobre o coração, e eles vendem, e ele pega essa moeda, falada aqui que Jesus ele dá arroje isso ao oleiro. Ele está falando, pega essa moeda e compre. Ele compra um campo, que naquele tempo o nome do campo era Campo do Oleiro. Mas quando eles pegam essa moeda, eles não querem pôr junto ao dízimo, porque é uma moeda que é a preço de sangue. Ele pega essa moeda, investe nesse campo e transforma o nome do campo, vira Campo de Sangue. Esse campo foi feito para enterrar ou crucificar as pessoas, os forasteiros. Não está bem assim, mas é as pessoas de fora, não é as pessoas dali. Então Jesus, ele compreendendo a maldade do homem, compreendendo tudo, e vindo, ele já sabia qual era o seu fim, qual era o seu propósito na terra. E ele veio exatamente para nos revelar que existe uma verdade, um amor e uma justiça, além do que pensamos ser bom. Ele veio nos revelar nessa noite que ele é o caminho, a verdade e a vida. Verdade. E que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ninguém consegue ir a Deus senão por Jesus Cristo. Ele é o caminho. Que não podemos ser igual Judas. Que nenhum de nós seja igual Judas. Prefira dar ouvido à carne e não ouvir ao Espírito Santo, a Deus, a Jesus, que todos os dias envia o seu sacerdote, ou até fala com nós mesmos através do Espírito Santo, que ficou para nos guiar na terra. Que não podemos ser igual Judas, mas que sejamos pessoas sábias e ouça o conselho de Jesus Cristo. Que possamos endireitar as nossas veredas e viver como o Senhor Ele quer que nós vivemos. Que possamos rejeitar as ofertas do mundo, que possamos rejeitar os desejos da carne, tudo que o mundo nos oferece, e possamos abraçar a vontade do Senhor e fazer conforme o seu querer, como o Senhor nos pede. Vou ler novamente o versículo 3. E o Senhor, pois, disse-me: arroja isso ao oleiro, esse belo preço, em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. E assim, eu quero terminar minha pregação. Até aqui o Senhor falou conosco, que possamos estar em vigilância e não copiar as mesmas doutrinas de Judas, não copiar os mesmos atos dele. E nem só apontar, Judas vendeu o Senhor por 30 moedas, mas possamos olhar para as nossas vidas e ver pelo que a gente está trocando o Senhor, pelo que a gente está trocando Jesus Cristo. Temos muitas falhas e essas é a qual nós estamos fazendo a troca do Senhor, ou vendendo Ele por esses pecados ou essas falhas que está nos afastando do céu. Que possamos estar em vigilância e que a graça de Deus esteja na vida de cada um. E peço aos irmãos que orem por mim, assim agradeço a minha rica oportunidade.